Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui todas as quintas-feiras a gente traz uma palavra direto do coração de Deus para o teu coração. Então, se você ainda não é inscrito e já conhece o nosso canal, não esquece, para rapidinho, já se inscreve no canal. Também, se você puder, já aproveita, curte, compartilha, comenta. Faz tudo o que tiver que fazer para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante para você, que você gosta de estar aqui e que você não perde um vídeo. Não esquece de colocar o sininho aí e vamos à palavra, que é o mais importante. Se você puder, abra sua Bíblia comigo lá em João capítulo 6, tá? João capítulo 6, vamos ler o capítulo inteiro, para a gente conhecer um pouquinho de uma das histórias mais conhecidas do ministério de Jesus. Todos os milagres que Jesus fez durante o seu ministério foram incríveis porque todas as pessoas ao seu redor que viam aquilo, elas ficavam surpresas, elas não entendiam a quantidade de milagres e a profundeza de cada milagre que Jesus fazia. E por isso a Bíblia diz em diversos relatos que todos os lugares que Jesus ia, multidões iam atrás dele para ver apenas aquele milagre. Às vezes a pessoa não queria nem receber, ela só queria ver para ter certeza. Sabe aquela coisa da desconfiança? Você pensa, pô, aquele cara aí tá fazendo um monte de milagre, todo mundo tá falando dele, eu vou lá para ver mesmo o que é. Será que ele tá fazendo milagre mesmo? Então a Bíblia diz que em todos os lugares que Jesus ia, principalmente depois dos primeiros milagres, uma multidão se arrastava atrás dele. E aqui foi uma passagem exatamente assim, onde uma multidão começou a seguir Jesus e olha o que ele fez. Vamos lá. João capítulo 6. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tibériades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. E então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. E estava próxima a festa judaica da Páscoa. E levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, que era um dos seus discípulos: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Se você conhece essa história, eu quero parar um pouquinho por aqui. Se você conhece essa história, você sabe que a gente está falando da história da multiplicação dos pães, ou da primeira multiplicação dos pães, afinal não foi apenas uma. Mas eu quero começar essa história já da gente parando, entendendo e meditando em alguns pontos importantes que Jesus nos ensina. O primeiro ponto é: Jesus viu que tinha uma multidão, ele subiu ao monte e ele, ao reparar na multidão, ele pensou e pôs Filipe à prova. Então ele pensou, como é que a gente vai dar comida para essa multidão toda? Na cabeça dele ele já sabia, a Bíblia acaba de dizer, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Ou seja, Jesus já sabia que ele ia multiplicar os pães para que todos se alimentassem, mas ele aproveitou a situação para pôr um discípulo dele à prova, para saber o que ele ia responder. E olha o que Filipe respondeu. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que eu recebesse um pedaço. Olha a resposta que Filipe dá. E aqui eu quero abrir um parênteses. Jesus nos faz perguntas o tempo todo. Deus te pergunta coisas o tempo todo. Deus te põe à prova o tempo todo. E Deus só quer saber qual é a resposta que você está preparado para dar. O que está no teu coração para que você responda a Deus, para que você responda a Jesus da melhor maneira. Porque nessa pergunta, quando Jesus perguntou a Filipe, Filipe, como nós alimentaremos esse povo todo? Filipe não pensou na comida, Filipe não pensou no milagre, Filipe não pensou na provisão, Filipe pensou nos recursos humanos, Filipe pensou no dinheiro, Filipe pensou: mestre, 200 denários é o que temos aqui, 200 denários não compram pão para essa multidão toda. Quando na verdade Jesus não estava perguntando o que ele tinha, Jesus estava perguntando o como. Muitas vezes você recebe perguntas de Deus, você recebe indagações, a vida te coloca em situações, Deus te coloca em situações que Ele só quer uma resposta tua. E às vezes você responde, só que você responde olhando para os recursos que estão nas tuas mãos, olhando para o dinheiro que você tem, olhando para o conhecimento que você tem, olhando às vezes para as pessoas que você conhece, quando na verdade Jesus não está te perguntando o que você tem, Jesus está te perguntando: como você quer que eu faça, meu filho?
Me diz, você crê mesmo que você é capaz de receber esse milagre? Você crê que eu sou o Deus da provisão? Você crê que eu posso te dar independente das circunstâncias? Amado, amada, Deus não está te perguntando o que você tem. Deus está te perguntando como você acredita que Ele pode fazer. Ele só está te colocando à prova para saber se você realmente crê que independente das circunstâncias, independente de dívidas, independente de situação profissional, de situação financeira, independente de doença, Ele é capaz de prover, Ele é capaz de curar, Ele é capaz de, no estalo de dedos, mudar tudo, mover uma montanha para o outro lado, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, assim diz a palavra do Senhor. Então, o primeiro ponto, o primeiro ensinamento que eu tiro dessa passagem é que Deus nos coloca à prova, principalmente antes de milagres. Então, não se surpreende nem ache ruim se Deus te colocou à prova diante de algumas situações difíceis. Pelo contrário, comemore, porque antes de situações difíceis, antes de decisões difíceis, precedem milagres. Logo depois vai vir um milagre de Deus na tua vida, amado. Eu creio e profetizo que você está prestes a viver milagres extraordinários, experiências sobrenaturais com Deus, coisas que você nunca viveu, coisas que, como nesse milagre de pães, multidões viveram e contaram isso para as pessoas. Você vai viver milagres de Deus na tua vida ainda essa semana. E ao viver esses milagres, você vai lembrar desse vídeo, você vai lembrar de Deus falando contigo, de Deus te colocando à prova. E quando você olhar para trás, você vai ver o quão simples era essa decisão. Bastava você crer, você não precisava se preocupar com o que você tinha naquele momento, porque naquela pergunta que Jesus te fez, Ele só queria te provar, como Ele fez com Filipe e perguntou: Filipe, então, o que a gente vai fazer para dar para essa multidão? Mas Filipe, assim como muitos de nós, pensou apenas no recurso, pensou apenas no dinheiro que eles tinham e falou: mestre, a gente tem 200 denários, isso aqui não é o suficiente para alimentar esse pessoal todo aqui. E na verdade Jesus só queria que ele falasse: mestre, não temos recursos humanos, dependemos de um milagre. Era só isso que ele queria que ele falasse, era só isso que às vezes Deus quer ouvir de você. Deus só quer que você feche os teus olhos, dobre os teus joelhos, clame a Ele e diga: Pai, não depende mais de mim. Pai, não depende mais do que eu tenho. Pai, eu sei que com o conhecimento que eu tenho, com os recursos que eu tenho, com as pessoas que eu conheço, Pai, não sou capaz. A partir de agora, depende de Ti. É nesse momento que a fé começa a tomar o lugar da razão. É nesse momento que, de fato, você começa a colocar tudo nas mãos de Deus. E, normalmente, Deus age no sobrenatural. O milagre só acontece quando todas as possibilidades humanas são esgotadas. É quando tudo que você podia fazer já foi feito. A partir dali, somente Deus pode mudar essa situação. E é aí que você começa a depositar toda a tua fé, toda a tua esperança num milagre divino. E são nesses momentos que o milagre ocorre, desde que você tenha esse entendimento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que essa história nos ensina, vamos seguir. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. E então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Aqui Jesus multiplica os pães a partir de 5 pães e 2 peixinhos de um menino. Então qual que é o ensinamento disso aqui? A pergunta que Jesus fez foi para Filipe primeiro, só que depois André, o outro discípulo, chega e fala: ó, mestre, eu estou aqui com um menino, ele não tem muita coisa, ele tem 5 pães, 2 peixinhos, então eu não sei como que a gente vai fazer. Mais um discípulo que trouxe algo, mas não sabia como que o mestre ia fazer, não estava crendo ainda no milagre que Jesus poderia fazer naquele momento. Então Jesus pega aquele menino, pega aqueles 5 pães, parênteses, pensa nesse menino que de repente só tinha aquilo, ele só tinha 5 pães e 2 peixinhos para alimentar ele, e talvez mal alimentasse ele sozinho, mais 1 ou 2 pessoas, e mesmo assim, Jesus pede a ele o que ele tinha, e ele dá. O segundo ensinamento que eu aprendo com essa passagem é que antes de nós vivermos
multiplicações nas nossas vidas. Nós precisamos estar com o coração aberto, disponível para Deus, para entregar tudo que temos na mão dele. Vitor, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Exatamente. E a partir de 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou 5.000 pessoas. Assim diz a palavra. E é a partir disso que eu declaro que, independente do que você tenha, se você crer e entender a resposta certa na hora que Jesus te perguntar, e se você estiver disposta a dar tudo que você tem para Deus, colocar tudo na mão dele, a partir desse momento, Deus vai usar o que você tem, Deus vai usar a tua fé e ele vai multiplicar. E aqui eu quero trazer um princípio muito importante. Tudo que Deus te dá nunca vai ser só para você, sempre vai ser para alimentar outras pessoas, para levar alimento espiritual, alimento físico, alimento financeiro, alimento sólido para outras pessoas. E a partir desse menino, que não tinha o menor discernimento do que poderia acontecer a partir desse momento, Jesus alimentou 5.000 pessoas. E é por isso que eu declaro que a partir do que você sabe, a partir da tua fé, a partir do que você entregar na mão de Deus, Deus vai alimentar multidões a partir da tua palavra, a partir da tua bênção, a partir do que você vai receber dele. Mas, amados, estejam com o coração aberto para primeiro dar, depois dividir tudo que Deus colocar nas tuas mãos. Tudo que Deus nos dá é para dividir. Hoje, a graça que eu sinto de Deus sobre a minha vida, ela é tão grande que eu não consigo. Eu me sinto mal se eu não dividir isso aqui minimamente com um vídeo através do nosso canal. Se eu não dividir isso com alguém, se eu não levar essa palavra para alguém, se eu não falar de Jesus, eu me sinto mal, porque é muito amor, é muita graça, transborda tanto, que se eu não falar, se eu não dividir com alguém, parece que eu explodo. É muito difícil explicar isso, porque é uma graça tamanha que você precisa experimentar, só que você precisa estar com o teu coração aberto. Você precisa primeiro entregar tudo na mão dele. E a partir disso, eu declaro que Jesus vai multiplicar tudo que você precisa receber. E sabe, tudo aquilo que você pede, aquelas bênçãos financeiras, aquelas bênçãos profissionais, aquelas bênçãos na família, tudo aquilo que você pede em todas as áreas, Deus não vai apenas te dar, Deus vai te multiplicar. A partir disso, ele vai multiplicar tudo que você tem, e tudo que você tem será usado como ferramenta, como canal, como instrumento na mão dele. E todas as vezes que pessoas olharem para você, para o teu trabalho, para os teus recursos, para a tua casa, para a tua família, as pessoas não enxergarão apenas um homem e uma mulher prósperos, mas enxergarão Deus. Deus será olhado e será exaltado na tua vida através dos teus atos, através das bênçãos que você vai receber. Eu declaro isso, se você crer, receba isso em nome de Jesus. Creia nessa palavra e caminhe diante dela, para que você não apenas esteja atento e vigilante no momento que Jesus fizer perguntas como fez a Filipe, mas também para que você esteja apto a entregar tudo na mão dele, como esse menino fez diante de Jesus. Que a partir dali a multiplicação será exaltada na tua vida. E eu creio em nome de Jesus que você vai conseguir acessar esse entendimento através da palavra de Deus, através da oração, através da fé e através de comunhão com Deus, que é o mais importante. Amém, amados? Espero que você tenha recebido essa palavra em nome de Jesus. Para a gente fechar, olha o que Jesus diz no final desse capítulo. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. E sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aqui Jesus se retira, ele faz um milagre, logo depois ele se retira. Por quê? Porque ele não queria ser exaltado por homens, ele queria ser exaltado por Deus. Falamos sobre isso nos últimos vídeos, os humilhados serão exaltados. Então, aqui Jesus nos ensina que, primeiro, ele vai nos colocar à prova. Segundo, depois que ele nos colocar à prova, ele vai pedir tudo que nós temos. Nós precisamos estar de coração aberto para entregar tudo, não apenas financeiro, mas também nossos sentimentos, nossas emoções, nossa família, nosso trabalho, tudo que temos precisa estar na mão dele, para que ele comece a nos transformar a partir dessas situações. É sempre de dentro para fora, amados. Nunca espere pedir um carro e receber porque você pediu. Deus vai te transformar para que você tenha maturidade para ter aquele carro. Nunca espere receber uma empresa, receber um atalho, receber
um filho, receber uma família próspera, a partir do momento que você não for transformado ainda por dentro. Primeiro, Jesus nos transforma por dentro. Depois, ele nos dá o que nós somos aptos a administrar por fora. Amém? Então, se você crê nessa palavra, se você entendeu, feche seus olhos comigo, vamos orar para a gente encerrar, entregar tudo nas mãos dele. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, meu Pai, por entendermos, Pai, através da multiplicação que Jesus fez, a como nos postarmos, Pai, diante de perguntas, diante de provas que Tu nos colocas, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos ensinar como esse menino fez, a colocar tudo nas Tuas mãos, Pai, e entregar tudo que temos, independente do pouco, Pai. Às vezes é pouco para nós, mas para Ti é muito, Senhor. Para muitos é muito, Senhor. E por isso, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro que tudo que temos está em Tuas mãos. Eu declaro, Senhor, que somos sábios através do Teu Espírito Santo de Deus, para estarmos aptos a responder qualquer dúvida que seja nos colocada à prova, Senhor, para provar nossa fé em Ti, para viver situações extraordinárias contigo, Senhor. E a partir disso, eu declaro e creio, Senhor, que somos capazes de acessar multiplicação divina, Senhor, multiplicação espiritual, multiplicação financeira, multiplicação profissional, multiplicação familiar, multiplicação amorosa. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro multiplicação divina, Pai, sobre nosso lar, sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre o nosso trabalho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que seja feita a Tua vontade em nossa vida e que o Teu nome seja exaltado através de nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados.